Alô você do Futebol Carioca, vídeo novo aqui no canal, falando sobre os 4 mais, isso mesmo, Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense, tudo sobre o futebol carioca. E a gente começa falando dele, o Botafogo. É o Fogão. Olha o hino do Botafogo. O Botafogo que joga contra o Vasco da Gama lá no Newton Santos. Às 7h30 da noite lá no Newton Santos. E o Botafogo ele tem um aproveitamento em casa em 2025 que define muito o que os jogadores em busca e almejam no campeonato. Segundo o treinador italiano, tem o segundo pior aproveitamento dentre os técnicos na era SAF. Isso mesmo, Renato Paiva, assessor do David, liberou esse quesito com 92% de aproveitamento. Se o Botafogo almeja alguma coisa no campeonato, o Botafogo tem que vencer esse jogo de qualquer maneira amanhã. Porque amanhã é um jogo fundamental, é um jogo em casa, você está de olho numa vaga na Libertadores aí, então ele precisa vencer esse jogo, é muito importante para ele. O Botafogo que não consegue render muito em casa, e aí a torcida fica um pouco desconfiada. Vamos ver aí, o torcedor do Botafogo tem que comparecer, tem que incentivar o time, tem que apoiar até o final. E o Botafogo está muito perto de assinar com o zagueiro Riquelme. Ele tem 18 anos, ele é defensor de 18 anos do Sport e está com as negociações aí bem encaminhadas. Teve muita resistência em relação a esse jogador, mas depois entenderam que esse jogador é importante aí pro Botafogo, aí, pro elenco do Botafogo, se ele almeja realmente uma vaga na Libertadores, já pensando no ano que vem, tá bom? Agora vamos falar dele! Rádio Especial Jogadores do Santos. É o Vasco da Gama! O time que joga amanhã contra o Botafogo, que eu acabei de falar no Engenhão, no Newton Santos, às 7h30, no Newton Santos. É um jogo muito difícil e o Vasco busca uma vaga aí no G7. E segundo o Diniz, o Vasco está reencontrando adversários que o Vasco não conseguiu no primeiro turno bons resultados. Então o Vasco precisa dobrar esse aproveitamento, já que apenas um dos adversários o Vasco venceu nesses últimos jogos. Então o Vasco veio de uma derrota aí para o São Paulo de 2-0 e o Diniz ficou muito irritado com esse jogo, onde o Vasco esperava vencer esse jogo e acendeu o São Paulo, né? Então o Vasco precisa vencer de qualquer maneira, apesar do jogo ser no Rio, o mano de campanha do Botafogo. Então provavelmente os ingressos vai reduzido para a equipe do Vasco da Gama. E provavelmente a torcida do Botafogo vai comparecer em peso, que o Botafogo está pensando numa vaga da Libertadores. E o Vasco precisa lutar pelo G7, dependendo dos resultados aí dos próximos campeonatos, possa ser a Libertadores virar G8. Então é muito importante o Vasco almejar um bom resultado 7h30. E quem é que joga ao lado de Barros no Vasco? O Vasco vive um rodízio aí de temporada para poder encontrar um volante que, após a lesão de Jair e a baixa produção de Paulinho Cocão, Tietê e Hugo Moro, eles vêm se revezando na disputa de uma vaga do time. Então aí, quem você acha, torcedor vascaíno, que seria bom jogar ao lado do Barros? É o Vasco que vem aí, nos últimos jogos, conseguiu um bom resultado, apesar de ter perdido para o São Paulo na última rodada. E com isso, o técnico Fernando Diniz precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. E com isso almejar aí alguma coisa no campeonato, né? Já que o Vasco não vem tendo aí bons retrospectos aí nos últimos anos. E agora vamos falar dele. É o Fluminense. O Fluminense que é assunto agora aqui para vocês. O Fluminense pega o Mirassol nesta quinta-feira, às 7h30 da noite, no Maracanã. O time aí perdeu o último jogo para o Ceará por 2-0. E o técnico do Fluminense aí vive um dilema que parece que os jogadores não estão conseguindo assimilar o que ele está tentando passar. E a torcida já está irritada com o treinador.
não adianta. O torcedor brasileiro, de modo geral, não tem paciência com o treinador. Ele quer vencer todo momento, diferente dos torcedores da Europa, da América do Sul em geral, né? O torcedor carioca ele é diferente, ele é impaciente, ele é agoniado, entendeu? E com isso o técnico já está sofrendo uma pressão. E essa semana faz 2 anos que o Fluminense ganhou o título da Libertadores. Aí um efeito aí que o clube nunca tinha conseguido, né? O Fluminense que tem também uma Libertadores da América, em busca aí de tentar conseguir alguma coisa ainda nesse campeonato. Então, vamos ver o que espera do Fluminense para as próximas rodadas, né? Agora aqui umas informações aqui importantes para o Fluminense. Atacantes do Fluminense completam 1 mês sem fazer gols e o problema ofensivo é grave no Fluminense. Então, a última bola que foi feita, quem fez gol foi o Keno contra o Atlético Mineiro, dia 4 de outubro. Desde então são 6 partidas e só atletas de outras posições conseguiram marcar gols. Então, o Fluminense aí que vem num problema no ataque, né? Então é uma oportunidade muito boa nessa quinta-feira contra o Mirassol. O Mirassol que é uma equipe difícil de se jogar. O Fluminense vai ter problemas. O Mirassol está lá em cima na tabela. A equipe do Mirassol, a comissão técnica, vem fazendo um bom trabalho diante da equipe do Mirassol. E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. O ataque do Fluminense precisa ser eficiente e eu estou aqui para falar para o torcedor tricolor comparecer ao estádio, incentivar o time, é muito importante o clube e a torcida andarem juntos aí até o final. Não compareça apenas para criticar, e sim para incentivar, é aonde precisa também. E agora vamos falar dele. É o mais querido do Brasil. Vamos acompanhar. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior. O Flamengo que joga nesta quarta-feira, às 9h40, contra a equipe do São Paulo, lá na Vila Belmiro. O técnico Felipe Luiz vai ter alguns desfalques, entre eles Jorginho, Pedro, Bruno Henrique e Pulgar também estão fora desse jogo. O Flamengo precisa vencer o São Paulo para poder continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e tentar aí chegar mais próximo possível e passar o Palmeiras que pega o time do Santos lá em São Paulo. O Palmeiras vai ter teoricamente um jogo fácil e o Flamengo vai ser um jogo difícil porque o São Paulo venceu o último jogo contra o Vasco no Rio e com isso acendeu a equipe tricolor paulista. Então o Flamengo vai ter um jogo difícil e com os desfalques. Que o Flamengo que teve jogadores convocados, Alexandro e Danilo para a seleção brasileira, então vão desfalcar o Flamengo aí na data FIFA, entendeu? Vamos acompanhar aí os próximos episódios aí, falando tudo sobre os 4 clubes grandes do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tamo junto!